Olha, são cuidados que você deve ter no seu carro, no seu dia a dia. E claro, principalmente quando você vai pegar a estrada. Alinhamento, balanceamento, serviço de suspensão e parte elétrica. O Ilmar, que é gerente de pós-vendas da Gelta, vai nos falar um pouco mais e nos orientar. Ilmar, o que é que a pessoa deve se preocupar, principalmente na hora de pegar a estrada? Eu acho que preocupar principalmente com a segurança da família, né? Isso envolve a parte de suspensão do veículo, parte elétrica, como limpador de para-brisa, que é um item que ninguém dá valor, mas é de fundamental importância para uma viagem tranquila. Parte de suspensão também, parte de pino esférico, pneus, alinhamento, balanceamento, parte de arrefecimento, motor. Isso são os itens fundamentais para uma revisão segura, uma viagem tranquila. Bom, arrefecimento, né, numa linguagem mais popular, principalmente para as mulheres, é a água do reservatório do motor, né? A água que vai manter a temperatura do motor equilibrada. E também a parte elétrica, né? Porque muita gente precisa usar a sinaleira do carro, quando vai ver, não está funcionando, está queimada, também a luz de freio não está funcionando, e isso inclusive é passivo de multa na Polícia Federal. Com certeza. Uma das iluminação do veículo que o pessoal não costuma verificar é a parte de freio, luz de ré, e as luzes de posição traseira, porque está atrás do veículo. Então, na revisão, a gente verifica tudo isso e passou pela rodoviária. Uma lâmpada dessa tiver com problema, eles vão parar e a multa é R$ 127. Um detalhe também, para quem costuma dirigir só durante o dia na cidade, pega a estrada durante o dia e por algum motivo vai ter que dirigir à noite. Quando vai ver, está lá um farol queimado e nem sabia, porque não costuma utilizar o farol na cidade. Às vezes até costuma utilizar, mas como as avenidas, as vias são bem iluminadas, você às vezes não percebe que um ou outro farol, né, está queimado. Então é importante também ver essa parte elétrica de lanternas, pisca-pisca, luz de freio, farol. Agora, seu Chico, vem aqui. A gente está aqui numa plataforma de alinhamento e balanceamento e olha só aqui. Fantástica essa plataforma, é uma das mais modernas que se tem. Agora, uma dica importante para quem vai viajar, para quem tem veículo. É sempre importante observar a calibragem do pneu, certo, Mar? Pelo menos uma vez na semana. Porque o pneu, quando ele está baixo, a calibragem abaixo do indicado, ele tem uma aderência maior no asfalto e assim aumenta, inclusive, o consumo de combustível, sem falar no desgaste do pneu. O pneu, ele estando abaixo da pressão, além dele comer nas laterais do pneu, ele vai proporcionar uma aderência maior ao piso e, consequentemente, o consumo de combustível. O ideal é que se coloque o veículo leve, se coloque, no caso, veículos Fiat, 28 libras, e quando for viajar com a família, coloque 30 libras, que é o ideal. O consumo vai ser dentro dos padrões. Eli, você tem alguma pergunta? César, é interessante a gente falar para o nosso telespectador também a questão das condições desse pneu. Agora, em alguns municípios, começa o período chuvoso e isso pode trazer muitos problemas também. É verdade, Eli. As pessoas têm que entender o seguinte, o carro ele tem um comportamento X no asfalto seco. Asfalto molhado é outro comportamento, independentemente da marca, do modelo do veículo ou do tipo de pneu. Se você vai para uma estrada de terra, de pissarra, por exemplo, é outro comportamento. Então, se você tem um hábito de andar sempre no asfalto seco, choveu, vá com calma. Tente se adaptar se você não tem experiência com asfalto molhado. Vai para a estrada de terra, tenha cuidado também. É uma nova experiência. O carro se comporta completamente diferente. Agora, com relação ao que ele falou, Ilmar, pneu careca. É complicado isso, hein? Não adianta fazer revisão, você calibrar direitinho, andar dentro dos padrões de velocidade. Se o pneu tiver careca, você não tem segurança. Com certeza. O ideal, todos os pneus, existem os sulcos. Os sulcos são aquelas arranhuras que existem nos pneus para proporcionar o escoamento das águas em caso de chuvas. Então, o ideal para uma viagem tranquila, o ideal seria o 8 milímetros, que é um pneu novo. Mas um pneu meia-vida, como o pessoal fala no popular, é 4 milímetros. Mas o limite é 1,6 milímetros, que é esse sulco aqui. 1,6 milímetros de profundidade, que é o limite de um pneu. Tem gente que usa o pneu com 0,5 milímetros. Eu vou dar, inclusive, uma orientação. Você que está em casa, vamos falar no popular, esse biscoito, tá vendo? Esses biscoitos maiores, eles têm uma ligação entre eles. Uma linhazinha. Quando esse biscoito gasta e fica na mesma altura dessa linha, que são ligações que tem entre esse biscoito, está na hora de trocar o pneu. Falei certo? Falou correto. E outra explicação maior, quando eu falei em escoamento da água. A água, quando está o asfalto molhado, a água penetra nesses sulcos e vai saindo nas laterais de acordo com a movimentação do veículo.
Se o suco vai diminuindo, consequentemente vai diminuindo a vazão da água e proporcionando, se tiver o suco muito baixo, uma aquaplanagem, que chama no linguajar popular, o veículo perdeu o controle. Perde a aderência. Muito cuidado também em alta velocidade, quando você for passar uma poça d'água, evitar, quando estiver passando essa poça, acelerar. Você pode desenvolver velocidade, o pneu perde contato, né, com a estrada, né, com o piso, e fica deslizando sobre a água, que é o que se chama de aquaplanagem. Bom, irmã, então veja só, suspensão, parte elétrica, principalmente alinhamento e balanceamento. Mas isso nada vai adiantar se você for viajar com pneu careca. Vai ser ruim para ter essa aderência no asfalto molhado e também no asfalto seco, se precisar de uma frenagem brusca, um animal na estrada, enfim, tá bom? E olha, o restante é não beber, claro, e respeitar a sinalização, principalmente com relação à velocidade máxima na estrada, tá bom? Boa viagem, feliz ano novo, o importante é ir e voltar com segurança.